Mais um episódio do nosso Digcast no ar, Thiago. Mais um, gente. Isso aí. E a gente sempre tá muito empolgada aqui, porque a gente escolhe as nossas convidados. E hoje, gente, essa mulher, a gente tava namorando ela pra trazer aqui, tinha muito tempo, porque ela é uma mulher que a gente admira muito, o trabalho dela, as posições, como que ela fala de arte. Então, assim, não quero ficar dando muito spoiler, mas ela é artista, ela é empresária, ela é mãe de 3, ela é uma mulher incrível, maravilhosa, e o charme. Completa, né? Gata, charmosa. Artista, né, gente? Porque assim, a gente diferencia o mundo em dois tipos de gente. Os artistas E o os resto. artistas, E o né? resto. Então, no Nada caso aqui, a disso. gente tá no resto, né? É. Então, vamos receber aqui Lucimão. Yeah, gente. Vocês querem passar uns dias lá em casa pra aumentar o meu status? Ô, Lu, o dia que você estiver assim na baixa, manda Adorei. uma mensagem pra gente. Porque isso é isso tudo mesmo. Eu tô gata amando, que eu estilosa. já quero escrever essa aqui. A gente faz áudios motivacionais. A gente te manda, se Vocês você quiser. podem, por favor. E eles são verdadeiros. Pros dias assim. ruins. Se você pegar outros de cast, você vai ver que esse charmosa, estilosa e tal. Não sai Tá falando achei isso. demais, né? achei Pra todo demais. mundo, Passei não. até um batom vermelho. Eu falei assim, gente, conversar com essas mulheres, né? Eu vou passar um batom só pra dar aquele estímulo. Mas, ô, Lu, que honra te receber aqui no nosso podcast. Se apresenta pra nossa audiência. Deixa já de cara também as suas redes sociais, os arrobas, onde que o pessoal te acha, pra gente poder aqui, engatar o nosso papo. Tá bom, obrigada pelo convite. Eu também já namorava vocês há um tempo. Acompanho as redes, o trabalho, acho sensacional. Eu sou a Luísa Simão. Sou ilustradora, aquarelista, mãe de 3 fofuras. E hoje eu trabalho eu tenho 2 empresas, na verdade. Uma que eu me dedico a ensinar as pessoas a pintar, sob um viés bem específico, minha metodologia de trabalho e tudo. E eu tenho um trabalho voltado para ilustração infantil. E que é um trabalho, né, que envolve muito a parte de decoração, mas também de registros dessas famílias que querem guardar momentos e ter lembranças ali eternizadas na pintura, que é o @eusoab, o infantil, e o @lucimãoatelier, que é o meu Instagram de aulas. Muito legal. Ô, Lu, e a gente quis trazer aqui, que a gente falou assim, cara, é possível viver de uma arte, né, que de fato você é, ser bem-sucedida, assim, bem-sucedida é uma coisa muito ampla, e o bem-sucedida para cada um também, mas é possível ser reconhecida, ter uma remuneração, porque aqui a gente fala sobre dinheiro também, é importante a gente falar sobre isso, né, e eu acho que você traz isso dentro de um contexto, né, Lu, que às vezes as pessoas acham que sempre foi assim, que sempre para você foi fácil, foi natural, mas conta um pouquinho, porque a gente sabe, né, que você vem aí de um contexto de tradicional família mineira, né, gente, que a gente é ali colocado Totalmente. ali para fazer um direito da vida, medicina. Conta um pouquinho aí pra gente dessa sua história. É bem isso, assim, eu acho que eu rompi com muitos padrões, assim, da minha família, né? Como você disse, uma família tradicional, pai advogado e todos os filhos advogados. E na hora de escolher o meu trabalho, assim, sempre fui muito ligada a essa comunicação pela arte, assim. Pelo desenho, pela escrita também, que eu também considero uma forma de arte, né? Se é. Então, assim, desde pequena, isso é uma linguagem para mim. E quando eu estudei em Loyola, que é uma escola super tradicional, e quando fui fazer vestibular, eu falei, gente, eu vou fazer Belas Artes. Aí meu pai quase perdeu o último cabelo da cabeça, da careca, falou, minha filha, pelo amor de Deus, você vai fazer isso, né? Que não tinha nenhum artista da família, enfim, nenhuma história de sucesso na família. Faz arquitetura? Eu falei, pai, mas o que tem a ver? Tipo assim, não tem nada a ver uma coisa com a outra. E aí eu acabei fazendo moda, que na época era um curso, assim, que estava começando a crescer, ligado à criatividade, de alguma maneira, né? E então fui fazer o vestibular, passei na FUMEC e falei, vamos ver qual é. Né? E de fato foi uma universidade assim, que me deu um pouco mais de contato com a área criativa, mesmo que na moda. Né? E eu tinha que estar criando alguma coisa. Eu não sabia exatamente o que, mas eu tinha que estar ali lidando com isso. Mas eu sou uma pessoa assim, que nunca parou de estudar. Eu acho que isso também muda muito a perspectiva da carreira de um artista. Né? Eu acho que o trabalho de arte ele é totalmente ação, totalmente dedicação, essa entrega e essa observação do mundo e o que você vai traduzir ali, mas com embasamento, com teoria, com prática.
Então, eu fui muito atrás disso, assim. Eu sempre tive muita fome de aprender, de ser uma pessoa com bagagem, sabe? Então, eu fiz a moda, depois eu fiz Belas Artes durante 3 anos, conciliando com uma pós-graduação em gestão de negócios. Olha. Depois eu passei num mestrado em São Paulo, fui fazer. Larguei a Belas Artes, fui para São Paulo, fiquei 2 anos estudando, fazendo meu mestrado em moda e arte. E voltei para Belo Horizonte para casar e, enfim. E já voltei dando aula, né? Então foi... A sala de aula foi uma grande escola para mim, porque é um laboratório, né? Essa sala, assim, porque você tem... E você dava aula de moda? Eu dava aula de croquis de moda, desenho de moda, criação de coleção, essas coisas. Dei aula na FUMEC, dei aula na Estácio. Mas eu era muito nova. Eu tinha 24 anos. Nossa. Né? Eu me formei cedo e fui logo fazendo meu mestrado. Então, eu era muito nova, assim, quase que outra aluna dentro da sala, entendeu? Mas sempre com a cara de pau, assim, maravilhosa e acreditando que eu dava conta, acreditando que eu podia desenvolver um trabalho relevante, diferente, e estudando sempre, assim. Então, eu desconstruí muito a ideia de que uma carreira de arte é frustrada ou mal-sucedida, né? Eu acho que depende muito do ponto de vista e depende muito da sua entrega, né, nesse processo. Então, acho que tem mais ou menos essa história aí. Você tem disciplina, sim, Lu? Eu fiquei pensando nisso. Você tem disciplina para criar? Ou é para você executar seu trabalho? Ou é, tipo, precisa de eu estar num dia bom para fluir? Isso aí para você, como que é? Eu tenho uma paixão enorme pelo que eu faço. Então, mesmo que eu não esteja fazendo um trabalho de um cliente ou alguma coisa que eu tenha que fazer naquele dia, eu estou pintando alguma coisa. É uma forma de eu me comunicar. Então, é a forma que eu me expresso, né? Então, mesmo no dia que eu estou exausta de fazer as 1000 coisas que eu já faço, eu sento para pintar. E aí eu pinto outras coisas, né? Viajo por outras coisas, estudo outras coisas. Eu acho que é sempre um caminho muito amplo, assim. Tem muitas possibilidades, mas eu sou muito disciplinada no sentido de compreender que é nessa repetição que o novo acontece. Eu tenho uma amiga que fala isso muito pra mim e eu amo, assim, que eu acho essa frase perfeita. É na repetição que o novo acontece. Eu tenho isso como um lema. Eu acho que eu busco o meu aprimoramento, a inovação do meu trabalho, a melhoria técnica. E eu acho que isso só é feito com repetição e dedicação. Então, eu sou muito constante no que eu faço. Gente, olha a frase que eu dei um print ontem, que falando assim, é fazendo que se aprende a fazer aquilo que se deve aprender a fazer. Eu achei ela muito boa, porque é isso, né? Fazendo que se aprende a fazer aquilo que se deve aprender a fazer. E uma outra que eu amo também, que você é responsável por criar aquilo que você quer que exista. Isso é maravilhoso. Isso é lindo, né? Escutei num podcast também e eu acho que traduz muito a vida do artista, né? Que é realizador. Então, o tempo todo... E é exaustivo, às vezes, né? Não é só maravilhas, mas é isso aí. Muito legal. E partindo assim, só para um outro ponto que passou aqui pela minha cabeça também, porque assim, a gente sabe, Lu, que criatividade também é exercício, né? E criatividade, e a gente, nós, como adultos que somos, mães que somos, pessoas que têm um dia a dia muito atribulado, se a gente não parar para pensar em criatividade, nós nos tornamos mais do mesmo muito rapidamente, assim. Se a gente não expandir a nossa cabeça, a nossa mente, aqui no dia que a gente fala muito sobre repertório também, que você até trouxe, a gente precisa estar furando a nossa bolha e aumentando o nosso repertório através de conhecimentos diversos, assim. E eu particularmente, eu acho que a criatividade, ela precisa de um pouquinho de... até um pouco em contraponto, assim, com o que você falou, mas aqui a gente dialoga, né? Eu acho que quando você sai um pouquinho do que você está fazendo todo dia, você consegue abrir espaço na sua cabeça para a criatividade. E aí, né, a gente traz aí para o ócio criativo, para uma criatividade que às vezes vem de você ver uma coisa nova, de você viajar, de você ler um livro, de você ouvir uma música, um podcast. Onde que você busca inspiração para criar e para manter a sua criatividade sempre ativa? Eu concordo com você, na verdade. Eu acho que essa inquietação de estar sempre buscando novos olhares é muito importante. Mas eu acho que a criatividade está muito mais ligada com o olhar interno do que externo. Eu falo que tem um jeito de olhar as coisas,
né? Então, às vezes, isso aqui para mim significa uma coisa, para você outra. Talvez isso me sugira muitas coisas, para você não, né? E tudo depende da forma como você se abre para olhar. Então, um dos exercícios que eu faço muito, assim, acho que até depois da minha maternidade, tem sido me atentar aos detalhes, às banalidades da vida, né? Eu acho que o cotidiano é uma coisa que me inspira muito, porque ninguém olha, né? É um lugar da mesmice, da rotina, do cansaço, e de repente você tem uma criança ali do seu lado falando uma coisa pela primeira vez, você tem uma flor abrindo no jardim que você não parou para olhar, um passarinho que pousou ali. Então, assim, eu tenho um olhar mais sonhador para a vida, que eu não acho que é romântico e nem otimista demais, eu acho até que é realista, mas eu acho que tem uma poesia, tem um jeito de olhar para as coisas, e eu tento olhar o lado bom. Nossa, então, eu tô, assim, impressionada, sabe por quê? Gente, a gente vai ficar esse podcast falando de arte, porque olha só, eu tava em São Paulo semana retrasada. E aí eu falei assim, gente, o que eu vou fazer aqui hoje? Aí era um sábado, assim, tava eu e meu namorado, eu falei assim, vamos na Pinacoteca, que tinha... Eu não... Falei, vamos lá, porque eu amo ver essas coisas. E aí, olha o que eu li também lá, na primeira sala que eu entrei, eu já bati de cara e era uma compreensão diferente da arte. Olha o que tá escrito, que faz muito sentido com o que você falou. A compreensão de que a arte é uma forma de pensar e cada obra funciona como um raciocínio é fundadora de sua autonomia como campo de conhecimento. Ela convoca em nós uma postura ativa frente ao trabalho de artistas. Buscamos entender o que propõe e como. É o que você falou. É isso. Então, você tá super alinhada com essa pessoa que eu não sei quem é, que eu não anotei quem é que falou, mas na hora que eu li isso, eu tirei a foto, falei, gente, é isso, porque a arte é muito mais do que você entender o que a pessoa que fez aquilo estava pensando na hora, e a sua compreensão, é profundo esse papo, mas e sair desse conceito do dom, né, que eu acho que tem muito, assim, também, que é essa visão de que o artista é como se fosse um enviado divino, que tem uma coisa. Não, acho que tem muitos artistas talentosos, que têm dons, sim. Mas eu vejo muito esse fazer como algo que transforma, sabe? Sair do sonho, né? Porque tem muita Sair do gente... sonho, e eu dou aula para muitos alunos, eu já acompanhei muita gente que começou do zero e que realmente transformou a vida, assim, através de um fazer que é autêntico. Que não é porque eu faço, você faz desse jeito. Não, eu consigo expandir o meu olhar para aquilo que eu sei fazer. E eu lapido isso que eu sei fazer de uma forma única. Então, o meu jeito de ensinar a pintura vem muito nesse lugar, que é de encontrar o seu espaço ali dentro, né? Não é para pintar como eu pinto, não é para fazer a flor que eu faço, não é exatamente isso. Mas o que eu posso fazer com isso, dentro das habilidades que eu posso desenvolver, né? Então, é bem bonito, assim, acho muito relacionado com a ação, o tempo todo. Legal. Gente, eu tô amando, porque tá tão forte, a gente tá vendo um movimento tão forte. Muitas vezes a gente fica aqui muito presa, né? Não presa, mas dentro do nosso cotidiano aqui no DIG, a gente tá muito voltado para o empreendedorismo, né? E a gente sempre a gente fala muito sobre repertório aqui, a gente sempre tá conversando, a gente tem no DIG outras coisas para poder aumentar o repertório. Então, a gente tem o Clube do Livro, a gente trouxe a Thaís Roque para poder falar sobre... tinha um livro que nada a ver com empreendedorismo, que é A Doce Jornada, que conta a história da Mabel, que é uma mulher, enfim. E a gente tem o DigGo, que é o nosso pilar de esporte e saúde, né? E a gente teve no Fire, da Hotmart, que é um dos maiores eventos que tem. Hoje é o maior evento de marketing da América Latina, que é 100% voltado ao empreendedorismo. E, para mim, as coisas mais fortes que ficaram de ensinamento do Fire foi, para mim, a autenticidade e criatividade, Lu. E como que isso traz resultados. Porque quando você consegue ali achar mesmo, né? Trabalhar ali dentro da sua verdade, da sua autenticidade, conseguir traduzir aquilo. E, claro, né, gente, precisa de ter um trabalho. Não é só você ser autêntico, só você ser criativo, mas quando você consegue ter essa junção, olha como que isso explica, né, você aqui. Então, assim, a gente falou, nossa, cara, é muito legal a gente levar a Lu para ela trazer isso. Ela é uma artista que tem essa parte dela
você é uma inspiração, né? Todo artista que vai falar, e aqui em Belo Horizonte ainda, né? Você é referência. Todo mundo fala, igual a Lucimão, igual a Lucimão. Vai, tipo, seguindo o caminho da Lucimão. Então, você já é essa referência, e isso que você trouxe, esses elementos, é o que está sendo falado, né? No meio empresarial, que as pessoas precisam de ativar, né? E muitas vezes, hoje, a gente é engolido. A gente não sai desse... Não sai ali, né, daquele caos nosso e não consegue ativar, né? Muitas vezes voltar, né? Que é muito trabalho que a Carol faz no marketing do coração, que faz ali com você, que é esse voltar para esse... interno mesmo, para esse né? interno, né? Para nossa autenticidade mesmo. Sim. Eu concordo totalmente. E, na verdade, assim, é uma busca angustiante também. Porque muitas vezes você não tem essa clareza, né? Exato. Querendo ou não, a gente quer trazer a nossa autenticidade à tona, mas a gente tem um mercado para atender. Isso. Então, eu me sinto uma grande empreendedora, na verdade, dentro da minha área, né? E também essa junção não é algo comum dentro da arte. Geralmente, os artistas, ou eles têm um tino para o fazer da arte deles, ou para o negócio, e aí perde um pouco a mão e tal. Então, eu fico sempre tentando equilibrar isso, porque... eu falo que eu acordo, segunda-feira é meu dia preferido. Ao contrário de todas as pessoas do mundo, né? Que é o dia que eu vou levantar da cama e vou falar o que eu vou resolver hoje. Eu adoro. Adoro um pepino para resolver, um trem para uma complicação, sabe? Um negócio. Adoro assim. uma complicação inédita. Não, quer dizer, são desafios. O empreendedorismo tem isso, Tem, né? né? Claro que a gente sofre, claro que tem os apertos e tal, mas eu adoro esse desafio, assim. Adoro inventar coisa. Carol fica louca comigo, porque, coitada, eu levo cada reunião, é um surto psicótico. Que eu levo, falo, Carol, vou fazer isso, agora é isso, sei que, Luísa, calma, vamos para aquela ideia anterior, vamos não sei o quê. E eu cheguei a fazer meu mapa numerológico, tem 2 anos que eu fiz. E uma das coisas que apareceu foi que eu venho nesse mundo para aprender a lidar com as mudanças. De certa maneira, também para me tornar uma pessoa mais permanente naquilo que eu faço. Porque o tempo todo eu tô mudando. Adoro uma mudança, adoro um filho novo. Vou tendo os filhos, entendeu? Por mim eu tinha 10. Gente, mas que maravilhosa que tá casada há quanto tempo? 11 anos. Aí, gente, que isso? Não, você já venceu nessa vida? Tá vencendo gata, aí nessa graças parte a aí, Deus, ó. tamo aí. Maravilhosa. Queria ter mais um, mas ele não quer de jeito nenhum. Você queria? Mas é porque eu gosto disso, Não, esse peraí. novo. A gente precisa falar de maternidade Entendeu? com a Lu, né? Pelo amor de Deus, gente. Não, Mas querer não é poder, Não, né, mas gente? calma. Os filhos, você tem 3, né? Você estava Eu tenho contando ali 3. pra gente. Fala os nomes e as idades. aí. Manuela tem 8, José tem 7 e Antônio tem 4. Todos foram planejados? Todos. Planejadinhos, primeiro... Planejadinho não é bem, assim, a palavra, né? Mas, assim, queríamos. E aí você queria ter mais um? Eu queria ter mais 10. Mas eu não Sério? tenho como. Não, mas a gente sabe, né? Eu tô falando isso, mas assim, sei da dificuldade que é criar muitos filhos hoje em dia, né? Não é tão simples assim. Mas eu sou muito feliz com o meu trio calafrio. Adoro. E o que a maternidade te traz, Lu? O que você acha que a maternidade trouxe de mais Nossa, gente, bonito? essa pergunta assim? demora 18 horas para responder. Eu sei. Mas aquilo, abre o coração, o que vier. Tanta coisa, assim. Eu acho que, primeiro, um abismo imenso. Né? Acho que foi a minha primeira sensação, assim, com a Manu no colo. Foi a impermanência das coisas, foi a noção de que nada era como eu imaginava. Odiei os primeiros dias, tive horror, assim. Falei, gente, acabou minha vida, acabou mesmo. Como é que vai ser? É o famoso o que eu fui fazer da minha vida. Aquele assim... Todo mundo. Como é que é? Credo, que delícia. Foi bem isso aí. E aí, em, sei lá, 2 meses, eu me apaixonei perdidamente por ela. E eu quis fazer isso pro resto da minha vida. Eu falei, gente, se eu puder, eu quero ter todos os filhos. E aí, eu engravidei do José, ela tinha 5 meses. Nossa. Então, foi assim, muito rápido. Mas a maternidade, eu acho que, primeiro, abriu um grande espaço para eu me entender. Né? A gente se encara, de fato, com todas as feiuras e belezas. Então, por isso que eu falo que eu caí num abismo e depois eu fui sendo resgatada por uma cordinha, entendendo que era um processo de crescimento. Então, assim, muita gente fala que perdeu a liberdade, e eu acho que eu ganhei, porque eu ganhei a liberdade de ser quem eu sou,
sabe? Eu acho que isso foi a maior transformação que eu senti. Né? Foi encarar quem eu sou, aceitar os meus defeitos, as minhas qualidades e lidar com isso de uma forma natural, né? Ao longo da vida, assim. A sua obra é muito voltada, né, para o universo infantil, assim, Lu. Isso veio naturalmente com os meninos depois, que assim, gente, para quem não sabe, a Lu, ela tinha um ateliê de noiva super famoso, né, aqui em BH e tal. Então, assim, você tava num mercado, né, que super rentável. E você saiu, né, para começar a fazer as aquarelas, assim, que a galera até fala, tipo assim, agora pronto, surtou de vez, né? Tipo, louca. E seu trabalho, ele é muito voltado, assim, gente, porque pra quem não conhece, pelo amor de Deus, vai lá conhecer as obras da Lu, comprar, ver, porque, assim, é uma coisa, é um trabalho divino mesmo. Quando você falou o negócio de arte de ser meio escolhida, eu fiquei assim, eu acho que tem um pouquinho ali, sabe? Tipo, são meio escolhidinhos de Deus mesmo. Mas, quando esse seu trabalho, né, Lu, ele veio muito... Você já tinha esse desejo ou foi a maternidade que trouxe isso? Eu sempre quis trabalhar com ilustração. A vida toda, assim. Tanto que ela sempre esteve presente. Mesmo trabalhando com noiva, eu ilustrava os vestidos. A noiva levava o vestido e o quadro com a pintura. Que às vezes era em nanquim, tinha técnicas diferentes, mas assim, estava sempre ali junto, né? Ao longo do tempo, eu descobri que o meu trabalho, ele acompanha minha vida, meus momentos de vida. E isso é muito doido, porque eu, na verdade, mudo de profissão a cada fase da vida, né? Então, eu trabalhei com noiva numa época que eu, cara, tava casando, tava vivendo essa vida de recém-casada, de acompanhar minhas amigas que estavam também nesse processo e tal. Quando eu engravidei, eu falei, olha, aqui tem um espaço para eu fazer aquilo que eu queria, que era ilustrar livro, né? O sonho da minha vida de criança era esse, era ilustrar um livro infantil. E aí eu falei, olha, eu vou fazer isso agora. Então, na verdade, não foi, vamos dizer, não foi nada planejado, assim, no sentido de vou encerrar essa carreira para começar essa. Não, eu fui sentindo. Eu tenho uma intuição que me leva. Que a minha numeróloga, ela fala que é... O WhatsApp de Deus. A energia lá de cima, de onde for, do universo, que vai conduzindo, né? E engraçado que eu nunca tive medo, assim, não é uma palavra que toma conta da minha vida, né? Nunca deixei tomar. Então, na hora que eu fiz essa transição, eu estava grávida, meu marido largou o emprego também, arquitetura. Ele estava em Campinas, voltou. Então, estávamos os dois fazendo transição de carreira. Ele é músico, né, hoje. E eu fui inventar de ser ilustradora. Com 9 meses de gravidez. Sério? Com 9 meses? 9 meses. E assim foi, assim. Então, eu sempre acreditei. Sempre achei que eu tinha essa... o que dizer, né? Ali. Né? E hoje eu pego as minhas pinturas de 9, 10 anos atrás e eu falo, gente, eu não sabia nada. Eu era muito louca. Eu era muito louca, mas acho que eu acreditava tanto que aquilo foi fluindo, né? E eu tenho muito orgulho, assim, dessa etapa, porque eu acho que o que me levou, o que me conduziu foi a minha coragem. Não foi o meu talento, não foi essa sabedoria, nada disso. Foi a ousadia de falar, deixa eu tentar isso aqui. Nossa, ai, que legal, incrível. Bru. E quando você começa achando o que você faz muito bom, é que você começou tarde, né? Tem isso, já ouviu falar nisso? Porque, assim, se você começa... Que bom que hoje você olha para o que você fazia há 9 anos atrás e fala, nossa, não era tão legal. Porque se fosse tão legal naquela época, né, já estaria... Então, assim, isso é muito legal, essa perspectiva. Sim. Mas na época eu achava tudo péssimo, assim. O que eu pintava eu achava ruim. Eu falava assim, gente, tem que melhorar muito. Mas eu tinha uma vontade tão grande de fazer acontecer que eu ia estudando igual uma maluca, assim. Eu estudava até 2 horas da manhã. Eu sempre fui essa do fazer. Então, a rotina de estudo para mim, dentro da pintura, ela é uma coisa contínua. Você estuda até hoje? Até hoje e pro resto da minha vida, sem dúvida. Porque é o que me alimenta. É o que vai me deixando ali amparada, né? Por novas ideias, novos conhecimentos, novas relações, novas pessoas. Então, é isso. Eu sempre acreditei, não no meu talento, mas que eu poderia fazer dar certo.
como eu fiz, né? Eu, meu marido, que sempre esteve comigo nessa E trajetória. Lu, você trabalha, hoje você tem a empresa e você trabalha sozinha na empresa? Como é que é? Como é que é a sua configuração empresarial? Porque você já falou que você é artista e também empreendedor. Então, eu creio que você fica aí na duplicidade. Então, na pandemia, a gente mudou para uma casa e eu levei o ateliê para dentro de casa. Era sempre fora, levei para dentro. Hoje a gente tem 4 funcionários. Um comercial, uma designer, eu, meu marido e uma pessoa que me ajuda, a Jana, que me ajuda na parte de embalagem dos produtos. Então, somos só nós. E eu adoro ser pequena, eu acho super legal ter um núcleo, assim, coeso, bem preparado para fazer isso acontecer. Mas é na minha casa, eu tenho 2 salas na casa, é uma casa de alguns andares, então a gente separou uma parte só para a empresa. Mas é assim, é um Deus nos acuda, que é menino correndo, sobe, desce, mãe, acabou o cocô, vem que eu me limpar, não sei o que, no meio do áudio, tô mandando um áudio pro cliente. Mãe, acabei! É o clássico, né? Então, assim, tem essa casa viva, que eu acho muito gostoso, assim, e que a gente escolheu fazer isso com essa mistura com as crianças e podendo mostrar para eles que era possível fazer acontecer algo que a gente sonhava, né? Então, é isso, assim, a empresa é pequena, mas tudo acontece ali. E na parte de cursos eu tenho outra sociedade, como empresa de fora, que me ajuda nessa estruturação, assim, de tráfego, de estratégia e tudo mais. Nossa. É isso. Ô, Lula, que legal demais. E eu preciso contar um caso aqui, meu e da Lu, de maternidade, que... trazendo aqui a maternidade real, né? Porque, gente, redes sociais, a gente vê cortes, né? E a gente idealiza as pessoas de uma forma, né? Hoje mesmo uma menina me encontrou e falou assim, nossa, Nath, você tá sempre tão arrumada. Eu falei, meu Deus, mas acho que essa menina só me vê no dia que eu vou gravar aí do Thiago no podcast. Porque, assim, se ela me vê no dia a dia, né? Tipo, assim, eu sou 0 arrumada. E eu te conheci das redes sociais, né? E já achava o máximo, já, tipo, o seu trabalho e tal. E aí a gente fica idealizado, né? Eu vi a Lu artista, né? Ele com os filhos, 3 filhos e tal. E aí uma vez eu fui para um churrasco e cheguei lá na casa de uma amiga minha, que é muito amiga da Lu, e vi a Lu lá. E eu nem tinha filho nessa época, não sei se eu tava grávida. Aí eu lembro, Lu, da cena que você tava ali com a sua filha mais velha. E aí você pegou e tirou, assim, da sua mochila, um pacote de biscoito recheado, um pacote de bono, assim, e deu pra ela, tipo assim, como... Eu falei, gente, graças a Deus, essa mulher é real, ela, tipo assim... Ela dá bono! Ela dá biscoito recheado. Eu falei, graças a Deus, eu tava já achando essa mulher toda perfeita, que artista, né, e, tipo, deve ter aquela criação, um menino só come aquela fruta... Deve comer castanha. Só castanha, fruta orgânica, né, que entrega na casa da gente, tipo, fresca e assim... Criação 100% positiva, sabe? Aquelas coisas que a gente adoro, gente. Idealiza. Não, e aí eu falei, gente, quando eu conheci fui conversando mais com a Lu, eu contei um dia esse caso pra ela, ela rachou. Que eu falei, gente, é muito doido, né? Como que a gente idealiza, né? E tal. E a maternidade, cara, é real ali no dia a dia, né, Lu? E, tipo, perrengue, é tiro, porrada e bomba, é menino, você trabalhando, é menino gritando. Total. E essa confusão, como que é isso aí pra você? Na verdade, assim, gente, eu não dou bono pros meus filhos diariamente, não. Só pra limpar minha barra aqui. Ufa! Mas a minha cunhada teve neném, agora ela perguntou, falou assim, quando que você deu açúcar? Né? Até quando que você segurou o açúcar e tal? Eu falei, até o 2º filho. Exatamente. Porque, assim, não tinha a menor condição depois disso, gente. entendeu? Mas, brincadeiras à parte, assim, eu aprendi a ser mais leve, sabe? Nesse lado. Porque com a Manu eu fui muito sistemática no começo, muito. 6 horas da tarde era o horário que não podia ter uma luz acesa dentro da minha casa. Igual eu. Desligava tudo. Meu marido, se ele batia uma coisa assim, eu já começava... Shhh! Pelo amor de Deus, tá dormindo. E eu xingava ele. Tem um meme ótimo, que é a mãe no quarto fazendo o filho dormir e o marido chutando as portas da cozinha. Era essa sensação que eu tinha, que ele tava sempre fazendo muito barulho e eu querendo desesperado que ela dormisse. Então, assim, tava tinha esse estresse, né, do primeiro filho, sistemática e tal. Eu sou virginiana, então ainda mais potencializado. Uhum. E quando o José nasceu, eu falei, gente... É isso aí, galera. Não vai ter a menor condição de eu manter isso, né? Não tem jeito. Então, eu dei uma relaxada no sentido de fazer o meu melhor, de saber que teriam momentos que eu não ia conseguir.
dar a comida orgânica, a comidinha, não ia. Né? E isso é o que temos para hoje, assim. Então, eu tento ser leve nesse sentido e levar para eles também uma perspectiva de zero perfeição, porque tem essa visão, né? O José uma vez falou assim, mãe, ele é mais afastado, assim, ele não é uma criança tão do abraço e tal, e uma vez eu fui pôr ele para dormir, ele me abraçou, assim, gostoso, e falou assim, mãe, você é a melhor mãe do mundo. Às vezes. E eu achei o máximo isso. Porque eu falei, gente, que bom. Que Não bom tô que eu não criando. sou a melhor mãe do mundo toda hora. Que é insuportável. Insustentável, Você né? ter que ter esse lugar. Aí eu falei, filho, você também é o melhor filho do mundo, às vezes. E eu quero que ele saiba disso. Porque vão ter dias ruins, vão ter dias que vou dar o bono, vou dar o miojo, já dei miojo. Gente, E é isso. Eu tô lembrando de você falando, porque hoje o Gael acordou e falou assim, é criança, né, criança. Ele falou assim, mamãe, ele de vez em quando ele quer me falar coisas legais, ele fala, mamãe linda. Ele, mamãe linda. Aí ele, oi, Gael. Aí ele, você não é a melhor mãe do mundo. Quem é a melhor mãe do mundo é a mãe do Henrique. Aí eu, por quê? Ele, sim, hoje a melhor mãe do mundo é a mãe do Henrique. Aí eu falei, uai, então vamos ver, né, Gael, o que ela faz. Porque, assim, que legal, ela deve ser uma mãe muito legal. O Henrique é um menino tão legal. De fato, ele merece ter uma mãe tão legal. Aí eu fiquei pensando nisso, sabe? Assim, coisas que crianças falam pra gente e que a gente tem que normalizar e tá tudo bem. Hoje ele achou que a mãe do Henrique era melhor que eu. E tudo bem, né? Assim, ok. E eu falo isso muito pra eles, assim. Eu erro muito e eles veem. Meu marido também, e eles vêm. E a gente não faz questão de esconder. Eu acho que a gente dá o melhor. Mas tem hora que a gente não consegue, né? Então, assim, eu sempre vou estar ausente para eles, na visão deles. Porque o que eles queriam é que eu estivesse lá agora. Né? Queriam que eu tivesse... E aí eu paro para falar. Eu falo com eles, falo, gente, vocês já imaginaram quantas mães, quantas mamães no mundo trabalham em casa, perto dos filhos? Aí eles todas. Eu falei, não, filho. Não. Tem mãe que sai de casa cedo e volta tarde. Às vezes nem vê o filho à noite, que ele já tá dormindo. Mãe, como é que é? Eu falei, é legal a gente ver, ter a perspectiva das coisas. Né? Tudo bem, mamãe não vai estar com vocês o tempo todo, porque a mamãe faz um trabalho que ela ama e que ela vai fazer. Né? E eu tento envolver eles nisso sempre que eu posso. Mas eu já entendi que eu não vou suprir essa ausência. Mesmo que eu seja uma mãe muito presente, que eu sei que eu sou. Então, eu aceitei esse fato de que eu sempre serei falha nesse aspecto. E tudo bem. É uma falha na perspectiva social, né? Que é essa. E mesmo que eu tivesse com eles, eu seria falha na mulher que deu conta da profissão, do trabalho, do dinheiro, tarará. Então, minha mãe fala um conto ótimo, que é do... Como é que chama esse conto, gente? Esqueci o nome. Mas é o cara que nada tá bom, até que ele compreende que nunca vai estar, que a aldeia sempre vai se reunir para falar dele, seja bom, seja ruim, mas ele sempre vai ser alvo de um olhar, de uma crítica, de uma opinião. Então, isso eu não posso controlar, né? O que eu posso controlar? É o amor que eu dou, é o afeto que envolve a minha família, minha casa, são as falhas que eu posso... mostrar e explicar de forma humana para eles, né? Como que isso é normal. Então, é mais ou menos por aí. E, assim, a Lu, ela é serena, né? Eu fico pensando nisso. Eu falo, gente, ela tem 3 filhos. E ela fala com uma leveza. Você traz essa leveza, assim. E até por isso que eu queria, né? Que a gente queria essa perspectiva sobre a maternidade. Porque isso é muito legal, assim. Como que você fala sobre isso natural. Você parece ter essa leveza e essa autoconfiança, assim, ao longo da sua vida, né, Lu? Por tudo que você trouxe, assim, como se os julgamentos externos não te abalassem tanto, assim, né? Não, eu acho que afetou muito no começo. Eu, por exemplo, amamentei muito pouco meus filhos. Muito pouco, assim, 1 mês exclusivo no peito. E a amamentação sempre foi meio tabuzão pra mim, assim. Sempre foi uma coisa que me fez me sentir muito incapaz, né? E isso foi, assim, eu precisei construir esse olhar, assim, bom, mas tem outras coisas, né? Tudo bem, o peito eu não consegui por muito tempo, mas ao mesmo tempo eu sou uma mãe presente, eu sou uma mãe afetiva, amorosa, que tá aqui atenta.
Então, eu fui me fortalecendo nesse aspecto, né? E eu passei por... Agora, recente, né? Uma das minhas melhores amigas morreu. Tem 2 semanas. Quê? Ela teve um câncer Nossa, seríssimo. Lu, eu vi isso no seu Instagram. E eu acompanhei a doença dela Nova, e tudo né? mais. Super nova, 38 anos. Fez 38 anos ontem, né? Mas ela faleceu dia 16. E acompanhar esses 2 anos do câncer, da doença, da forma como ela escolheu viver esse processo, foi uma coisa que mudou muito a minha perspectiva. Não só sobre a maternidade, mas sobre a vida em geral, assim. Eu acho que como ela tinha uma doença muito grave e eu lembro de eu, no começo, ficar assim, mas como é que será que deve ser ter um prazo de vida, né? Não que ela tivesse, mas eu ficava pensando isso, assim, porque tem essas histórias, né? Ah, você tem X tempo de vida. E eu comentando isso com meu irmão, com o Dani, ele falou, Lu, você já parou pra pensar que todos nós temos? Uhum. A gente ouviu isso hoje, né? Então, assim, é um prazo real, todos nós temos. Então, assim, por que a gente tem que passar por coisas doídas, doloridas, difíceis, sofridas, para que a gente mude o nosso jeito de olhar? Então, eu usei muito o olhar dela para eu trazer isso para minha vida, né? A gente tatuou junta o Ressignificar, tem 2 meses, porque eu acho que ela fez isso na vida dela, assim, nesses 2 anos, ressignificou muita coisa, e eu tento fazer isso no meu cotidiano. Uhum. Então, sim, eu sou a mãe que às vezes quebra o pau, dá um berro, eu faço isso. Ao mesmo tempo, eu sou a mãe que pede desculpa, que pega no colo, que chora junto, né? Então, acho que a gente é uma soma de lado bom, lado ruim, lado real. E é isso, sabe? Tem uma beleza também nessas lacunas, assim, da maternidade, né? Então, eu tento enxergar isso, assim. Não acho que é totalmente pleno, acho que também é um recorte, né? O podcast. Uhum. Claro. Mas eu tento mostrar para eles, principalmente, né? Essa naturalidade de ser. Outro dia eu estava conversando com a minha mãe, ela falando de educar. O que é educar? Né? Educar é conviver. Uhum. É viver com. É você se permitir estar com outras pessoas e conviver com essas pessoas. Como você é. Né? Hoje o Antônio saiu do banho, pelado, fui pôr na roupa e tal, ele pequenininho, né? Veio e falou assim, ô mãe, por que você fica pelada na minha frente e não fica na frente das outras pessoas? Eu falei, uai, filho, por que você acha? Ele falou assim, porque a gente é íntimo, né, mãe? Gente. Umas palavras assim que ele solta da coisa. E aí eu fiquei pensando nisso, falei, gente, eu não posso ficar pelada na frente do Antônio o tempo todo, né? Eu tenho que conversar isso com ele. Então, já é uma pauta que a gente vai conversar daqui a pouco. Quando eu sentir que tem uma... Então, eu vou sendo chamada para essas discussões à medida que eles vão me demandando. Né? E é natural, é conviver. É isso, é bonito demais. É bonito Nossa. demais. Nossa. Ô, Lu, a gente aqui tem uma... A gente não trouxe hoje o nosso avião, a gente tem um avião plotado Confia Mulher, e esse avião representa várias coisas pra gente. Ele representa todas as mulheres que a gente quer colocar ali dentro e ter liberdade. A gente fala muito aqui sobre a liberdade de escolha, a naturalidade de ser, né? Da gente poder ser quem a gente quer ser, poder brilhar na nossa maior potência. E a gente sempre pergunta aqui pros convidados, né? Você falou assim, eu tinha um sonho que era ilustrar um livro. Hoje você trouxe aqui de presente pra gente um livro ilustrado por você, que é o Lá na Casa da Árvore, que é um livro que a Cecília escreveu, e as coincidências da vida, né, que não são tão coincidências assim. Hoje a gente estava gravando com a Cecília, falando sobre criação, sobre adultização, enfim, ela é uma mulher incrível. Qual seria hoje seu avião plotado, assim, ô Lu, o que é o seu sonho? Seu sonho mais alto, não precisa ter limite, assim. Qual que é seu sonho, assim, que vem do seu coração, assim, que você fala, nossa, é isso que eu quero alcançar? Não, e não só não é só carreira, né? Não, assim, um sonho. é um sonho. Cara, eu acho que é ter serenidade. Acho que esse é um sonho que eu tenho, assim, uma serenidade plena. Se isso é possível, né? Não sei se é. Mas é ter ser capaz, né, de ter esse olhar mesmo nos momentos difíceis. Uhum. Eu acho que isso é muito grandioso. Assim, eu vejo como uma potência de transformação muito grande. Profissionalmente, eu acho que o que eu almejo é conseguir alcançar cada vez mais pessoas com o trabalho que eu faço. Porque eu acho que o trabalho que eu faço hoje, ele desperta esse olhar que eu tento ter para minha vida, né?
Então, na verdade, é uma forma de ampliar, de ecoar essa vontade de trazer mais leveza mesmo para nós todas, né? Porque a gente merece isso. Nossa, e que bonito isso, porque eu nunca tinha pensado através dessa perspectiva, mas o trabalho que a gente faz no DIG é um pouco isso também. Com certeza. É a gente levar para cada vez mais mulheres o que a gente acredita que é transformador para a nossa vida e que vai ser transformador para a vida dessas pessoas também, né? Sim. Então, eu acho que assim, a nossa trajetória, tanto pessoal quanto profissional, a minha e a sua também, pessoal também, ela caminha muito para esse lado, da gente levar isso para as pessoas. Eu achei isso lindo, Lu. Obrigada. Que bom. Nossa, demais. E a gente tem mais uma pergunta aqui para finalizar o nosso papo, que por nós, né, Nossa Nath, a gente senhora, ficaria aqui arrasada, até... pelo amor E a de gente, Deus. é porque a gente tá num processo, Lu, que a gente precisa fazer o podcast um pouco mais conciso. Não ficar 3 horas conversando com a Exatamente. pessoa. A gente estava aqui e aí, assim, a gente recebeu esse feedback que a gente precisa ser um pouco mais rápida. Então, assim, papos bons e rápidos. Então, é isso. Aquilo, a gente também tem uma perspectiva, assim, de olhar para quem a gente era há anos atrás e o que a gente falaria para essa pessoa. Então, o que você, Luísa, hoje falaria para Luísa de 20 anos? Hoje você tem quantos anos? 38. 38. Ah, da nossa idade. E o que você falaria ali pra Luísa de 20 anos? Eu acho que eu falaria... Você sabe que eu até escrevi uma carta? Ah, gente. Tem um tempo atrás. Sério? Sobre isso. Que eu fiquei viajando, assim, o que eu projetaria pra ela? Assim, o que eu poderia adiantar do futuro? Falar assim, ó... Ficar atento a isso aqui. Cuidado com isso aqui. Mas eu acho que era, assim, confiar. Apesar de eu ser uma pessoa muito segura e que eu levei isso pra minha vida, eu tive muitos momentos de insegurança, né? De dúvida, de me sentir incapaz. Então, eu fui uma criança também com muito medo de dar errado, porque eu era artista. Sempre fui, né? Dessa linguagem. Então, isso não era valorizado. E eu, então, sempre fui insegura nesse sentido. Falei, gente, será que eu sou muito sonhadora? Então, hoje eu falaria pra ela, continue sonhadora e tenha coragem, assim, tenha firmeza de seguir os seus passos com tranquilidade. Porque eu acho que essa tranquilidade eu fui adquirindo ao longo do caminho, né? Normal. Uhum. Né? Com 20 anos eu não ia ter a menor condição de eu ter esse olhar de hoje. Mas era pra confiar mesmo e seguir em frente, que ia dar tudo certo. Ai, que lindo, né? Nossa, acho que é isso. Lu, que legal, assim. E você trouxe uma perspectiva também de serenidade hoje, né? Com certeza isso que acabou de acontecer com você. Hoje a gente recebeu a Cecília e a gente recebeu também 2 médicas que elas têm um podcast que fala Pode Falar de Câncer Sim, né? E elas falando o quanto que as pessoas, né, não falam sobre isso, né? E muitas vezes a gente também não fala sobre a nossa finitude mesmo aqui da vida, né? Então, eu acho que você conseguiu trazer um papo com muita seriedade, assim. Para mim, ficou muito marcada essa questão de... Cara, eu sou artista, mas eu sou disciplinada. Eu estudo, eu fiz um mestrado, eu fiz não sei o que lá. Eu busquei para aprender sobre isso. Eu tenho uma equipe. Então, hoje eu tenho ali o mínimo ali da forma como eu quero, uma equipe coesa, uma equipe concisa, mas ali tem uma gestão, tem as pessoas fazendo. A parte da maternidade também, que eu acho que é muito legal você trazer isso. Eu concilio uma carreira e maternidade. Uhum. Sou uma mãe perfeita? Claro que não, né? A gente estava até brincando ali nos bastidores que a gente brinca e fala dos momentos mãe de merda aqui, né? Eu e a Bruna, a gente fala muito sobre isso. As pessoas São às vezes vários. e elas não entendem, né? Fica assim, nossa, acho que é pesado. Mas assim, gente, os momentos que é isso. Meus filhos gostariam que eu estivesse lá com eles agora? Sim, mas eu tô aqui, tô fazendo o que eu amo e tal. E ficou pra mim também muito isso, sabe, Lu? Que você conseguiu trazer. Eu acho que isso tá muito forte ainda em você, né? Esse momento que você passou aqui agora, da gente conseguir ressignificar, né? Muita coisa na nossa vida. Então, nossa, eu amei esse papo. Tem que, só pra eu fechar esse assunto que você tá falando, Não, rapidinho. Mas nesse processo dessa doença e tudo, da glauca, né, da minha amiga, eu comecei a acompanhar a Ana Cláudia Quintana, que é uma autora super legal que fala sobre cuidados paliativos. E tem uma entrevista dela que ela fala que muita gente acha que o contrário da morte é a vida. Mas não é. O contrário da morte é o nascimento. Você nasce e você morre. A vida é o que tem no meio.
Então, ela compara a vida com o tempo. A vida é o tempo. É o tempo que você tá ali, entre nascer e morrer. Então, o que a gente vai fazer com esse tempo? Então, essa é uma pergunta que eu me faço todos os dias. Eu acordo e falo, gente, eu vou gastar essas 24 horas que eu tenho hoje, como? Né? Eu vou gastar estressada, berrando com os meninos, cansada. Tudo bem, tem dia que é assim mesmo, que é o melhor que a gente pode dar. Mas eu tento ter essa consciência e o máximo que eu posso, um controle, assim, sobre olhar pra bagunça, e eu sou muito organizada, então olhar pra bagunça e falar, isso vai passar. Deixa eu apreciar, né? Eu olhar pra gritaria, os 3 pelados correndo pra cá, que é a zona lá do banho, que é negócio louco. E eu falo, gente, memoriza, que isso vai passar. Então, assim, tentar, mesmo que em poucos momentos, mas assim, tentar ter esse clique, né? E eu acho que isso ela me trouxe muito, assim. Então, realmente eu me sinto transformada pela vida dela. Ontem a gente fez uma cerimônia maravilhosa de despedida, que ela foi plantada junto com uma árvore, uma coisa lindíssima, assim. E ela era casada, tinha filhos? Era casada, não tinha filhos, mas é um processo de que você planta as cinzas junto com a semente e essa árvore cresce. Então, você acompanha o crescimento, é como se ela voltasse para o mundo de outra forma, né? E eu acho tão maravilhoso. Então, assim, tudo isso me trouxe muitos significados, transformou muito a minha vida nesses últimos 2 anos, mas reafirmou esse olhar que eu tento ter na minha arte, né? Que é essa sensibilidade de poetizar o cotidiano, de mostrar que tem um lado, sempre tem um lado, que a gente pode ter mais carinho, assim, para ver, né? Então, é isso. Com a gente também, né? Eu acho que a gente também tem que se ver, assim, nesse lugar, né? Que a gente se cobra tanto, a gente, né? Principalmente mães, mas a gente se cobra tanto também. Acho que a gente precisa de ter esse olhar de carinho com a gente também, né? Sim. De leveza. Nossa, Lu, eu fiquei, assim, que lindo, né? Assim, terminar muito com esse aprendizado mesmo, assim, pra a vida, né? Com a certeza. gente já sabia que seu podcast seria especial, mas que bom. Muito mais do que... Superou as expectativas, né? Com certeza. Eu tô meio introspectiva, né? Mas é por causa disso tudo, assim. Mas assim, sabe que a introspecção, neste sentido, ela é bonita? Porque ela traz reflexões mais profundas. Sim. Então, talvez, se você não tivesse nesse momento, as suas reflexões, né, por algum motivo, poderiam ter sido mais rasas. Então, é bonito, curta esse momento. Tô respeitando isso. Respeite, exatamente. E é bonito também. É bonito isso também. E assim, nossos sentimentos pra você muito e pra obrigada. toda a família da sua amiga. Porque eu não consigo imaginar, assim. Deve ser muito difícil e, ao mesmo tempo, transformador, né? Demais. Nossa, gente. Então, finalizamos Lu, assim. A gente finaliza com esse recado tão lindo. Deixa de novo aqui suas redes sociais pro pessoal, porque as pessoas precisam de conhecer seu trabalho. Meus arrobas são Eu Sou AB e Lu Simão Atelier. Disso, né? Do Eu Sou AB. Eu super tenho essa curiosidade de... Eu Sou AB porque quando eu fiquei grávida da Manu, o Wagner morava em Campinas. E a gente ficou longe, grande parte da gravidez. A gente se via toda semana e tal, mas a maior parte do tempo separados. E aí eu comecei a desenhar, eu mesma, grávida. E fazia umas charges, assim, engraçadas. Tipo assim, tossiu, fez xixi, aquelas coisas que a gente passa. Que a gente sabe, né? O babado. Ou, sei lá, entrar correndo no banheiro masculino, porque era o único que tinha na hora e tal. Então eu comecei a ilustrar isso e mandava pra ele. Tipo... pra ele rir junto comigo, né, dos casos. E aí, era uma boneca de palito, assim, com a barriga, que era uma letra B. Que legal. E aí, quando a gente começou a pensar no nome da marca, o que vai ser, como é que vai ser a empresa, tarará, ele falou assim, eu falei assim, eu sou a B, que eu já era a B, né? Ele falou, então esse que é o nome. Eu falei, então tá ótimo. E aí, em cima disso, a gente construiu. Que legal. E essa personagem foi pra revista Crescer, a gente ficou 1 ano publicando as charges do cotidiano da grávida. Foi super legal, assim, foi um marco, sabe? Vamos dizer, é um ícone, assim, do nosso começo. Então, por isso que chama Eu Sou AB. Eu lia AB, não A. Agora juntou, que a gente fez Eu Sou AB, não. Eu li Eu Sou AB. Eu Sou AB. Muita gente lê Eu Sou AB. Eu Sou AB. Mas Eu Sou AB. Que legal essa história também. Tá vendo? Criatividade, gente. A criatividade move o mundo.
pra frente. A criatividade move, assim, é impressionante. Aquele óbvio, né? Estavam procurando um nome totalmente fora ali. Como é que vai chamar? Mas é isso, não é isso? Você não é AB? Então pronto, eu sou AB. É isso. Demais. Então Ai, é isso, Lu, finalizamos. obrigada, a gente amou. Obrigada a você. É maravilhosa. Vocês E, que ó, são. Obrigada demais. até o próximo Não Digcast. Um beijo. Beijo.